Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuação à nossa lição da parte 9, lição de número 2. Vamos tratar sobre a sua santidade. E aí você pode acompanhar pela apostila e nós iniciamos com uma ilustração aqui de uma história que aconteceu lá numa cidadezinha do interior da Inglaterra, em que o evangelista John Wesley ele foi até aquela cidade e ministrou a palavra de Deus, pregou aquele povo e muitas pessoas se converteram. 100 anos após ele ter passado por aquela cidade, a cidade já num tamanho um pouco maior, um viajante ele passa pelaquela cidade e procura um local onde pudesse tomar uma bebida alcoólica. E chegando àquela cidade, ele pergunta para um morador de certa idade, um senhor, onde ele poderia encontrar um local onde pudesse tomar algum tipo de bebida alcoólica. E aquele senhor disse que naquela cidade não havia nenhum local em que vendesse bebida alcoólica, porque há 100 anos atrás havia passado um homem lá chamado John Wesley, que havia pregado para aquela cidade. A cidade inteira havia se convertido e não cabia mais dentro da cultura daquele povo a bebida alcoólica. Então, isso é o exemplo de que a vida de uma pessoa, a vida de devoção à obra de Deus de uma pessoa pode causar uma mudança fora das nossas compreensões. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre a sua vida de santidade, a sua vida de busca no Senhor. Nós vamos iniciar já falando o que é santidade e a partir daí vamos desenvolver uma linha de raciocínio aonde você verá a importância de você influenciar, a importância de você se manter firme, de você ser separado e através do seu testemunho, através da sua vida, muito pode ser feito na obra do Senhor. Então, vamos iniciar aqui, separamos em 3 tópicos. O tópico primeiro, e dentro de cada um dos tópicos tem os seus desdobramentos. Eu gosto de sistematizar essa explicação, que é para você conseguir fazer esse entendimento muito claro na sua cabeça. Então vamos lá. Primeiro tópico que nós vamos tratar é o que é santidade. Então, talvez você tenha pensado aí, como diz na nossa apostila, que é muito difícil, talvez absurdo, uma pessoa hoje em dia ser santa, quando na verdade ser santo não tem nada a ver com aquela canonização da Igreja Católica que pega a pessoa e não, fulano é santo após a sua morte. Não, o que devemos buscar é uma santidade aqui na terra, uma santidade enquanto vida. E dentro desse primeiro tópico sobre o que é a santidade, nós vamos falar que santidade é ser separado do pecado. Então, ser separado do pecado é ser santo. Vamos usar como base o texto de Gálatas capítulo 5. Vamos ler os seguintes versículos. Versículos 19 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, aí estão descritas as obras da carne, as obras que nos separam de Deus. Essas obras, e semelhantes a essas, nos impedem de sermos santos, nos afastam, nos separam, causam distanciamento entre nós e o Senhor. Então, uma vez que nós entendemos que a santidade é estar separado do pecado, nós precisamos nos separar de tais coisas, de tais práticas, de tais obras. E na continuação desse texto nós
lemos que mais o fruto do Espírito é amor, e por aí vão sendo descritas características de uma pessoa santa, que busca a santidade, separada do pecado, separada das obras da carne, do mal. Então, nós precisamos estar longe, separados de tudo isso que causa distanciamento de Deus. Precisamos ser separados do pecado, separados do mal. Você já estudou uma lição específica que falava sobre o pecado, então você vai lá. Ainda na parte 1, a lição 3 trata sobre o pecado. Você vai lá, dá uma relida, e aí você vai ver que pecado é errar o alvo, é estar longe de Deus, separado de Deus. Então nós conseguimos fazer essa seguinte analogia de que o pecado é o contrário, o antagônico, o inversamente proporcional à santidade. Então, ser santo é o contrário de ser pecador. Então, aquele que não é pecador, aquele que não busca o pecado, esse é o que busca a santidade, aquele que se faz santo, que se torna santo, e isso é por intermédio das obras do Espírito e não das obras da carne. Aquilo que você faz que é concernente à carne é aquilo que te separa da santidade, aquilo que te separa de Deus. Estar próximo de Deus te faz ser mais santo, porque Deus é santo. Então, para que estejamos próximos a Ele, precisamos também ser santos. E para finalizar essa parte, esse primeiro tópico que fala sobre o que é a santidade, nós apresentamos que a santidade é estar separado do pecado e concluímos dizendo que isso é uma escolha. Então, na continuação do texto que nós lemos, diz que Paulo adverte aos irmãos da Galácia que precisavam estar ou separados dessas práticas para que herdassem o reino de Deus. Então, o objetivo com que nós buscamos a santidade é nos fazermos herdeiros do reino de Deus. O reino de Deus, ele será entregue, será dado aos santos que permanecerem firmes e fiéis. Nós vamos falar sobre isso ainda nessa lição, mas é importante você saber que isso é uma escolha. As obras da carne são escolha. Você opta por fazer, por praticar, por permitir que sejam manifestas na sua vida. Ou você busca essa santidade, você busca essa separação de tais práticas, caminhando em direção da santidade. Então, o que é a santidade? É estar separado do pecado e é uma escolha de vida, uma escolha em que você decide, você opta por não ser separado de Deus e sim ser separado do pecado. Deu para entender essa analogia? Deus e o pecado. Você precisa se separar do pecado, se separar do mundo, se separar da carne para se aproximar de Deus. Uma vez que você já sabe, já entendeu o que é ser santo, vamos para o segundo tópico, que é como ser santo. Já sabemos o que é ser santo, agora como ser santo. Vamos lá. A apostila diz que ser santo não se trata de uma fórmula mágica, de pinta e aparece ou de repente você é santo. Ou seja, não é algo que você aceitei Jesus, agora sou santo. Decidi ser santo, agora sou santo. Não, ser santo é um processo de escolhas. Todos os dias nós tomamos decisões que nos levam em direção a Deus ou que nos levam em direção ao mundo. Então, você precisa buscar, através de decisões, de escolhas, ser separado do pecado, ser separado do mal. Então, para isso,
nós vamos ler o texto que se encontra lá no livro de Salmos, número 1. Salmos de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Em algumas versões vai dizer a roda dos escarnecedores. Então nós separamos aqui esse segundo tópico em 3 momentos. O primeiro momento fala sobre, ou 3 conselhos, melhor dizendo. O primeiro conselho é para você ser santo, ou seja, você ser separado do pecado, você escolher ser separado do pecado. Esse texto de Salmos 1 diz 3 conselhos básicos para que você consiga. Primeiro, não siga o conselho dos ímpios. Há pessoas que não obedecem a Deus, não vivem segundo os mandamentos de Deus, as leis de Deus, a vontade de Deus, ou seja, pessoas que praticam as obras da carne ou coisas semelhantes a estas, aquilo que nós falamos de Gálatas 5, verso 19 ao 21. Então, você precisa estar atento para que não siga o conselho de tais pessoas, porque essas pessoas que praticam as obras da carne, elas vão te aconselhar muitas vezes a tomar prática, tomar atitude, ter ações, obras semelhantes a delas, ou seja, obras da carne. Então, temos cuidado para não tomar conselho de pessoas que vão dizer para você acabar com o seu casamento, para você largar sua família, para você largar seu ministério, para você deixar simplesmente a vida te levar. Não. Os conselhos que nós precisamos buscar estão no Senhor, na palavra do Senhor. Então, quando você se aconselhar com uma pessoa, você precisa julgar o conselho, se o conselho é segundo o padrão bíblico. Então como eu conheço o padrão bíblico? Buscando conhecer a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia e se aperfeiçoa e tira dúvidas e pergunta e conversa sobre a Bíblia, mais conhecimento você vai ter de causa sobre ela. Logo, você vai poder se balizar, se pautar sobre aquele conselho ser ou não ser proveniente da Bíblia. Então, o primeiro conselho básico é: não siga o conselho dos ímpios, não siga o conselho daqueles que praticam as obras da carne, aqueles que praticam obras que são separadas de Deus. Precisamos, para buscar a santidade, buscar o conselho daquilo que nos aproximam de Deus e, consequentemente, aquilo que nos afastam do pecado, nos separam do pecado, nos separam das obras da carne. O segundo conselho é para que não venhamos a imitar a conduta dos pecadores. Então, não adianta só você se limitar a não seguir o conselho, mas também não podemos imitar as práticas. Nós falamos muito sobre isso. Quando você fala da palavra de Deus para alguém, você está pregando o evangelho e isso surte efeito. Mas muitas vezes nós já falamos ou ouvimos alguém falar de que o testemunho muitas vezes é um canal de evangelismo. Então, da mesma forma que o bom testemunho pode ser utilizado pelo Espírito Santo para convencer pessoas do pecado, do juízo, da justiça, também o mau testemunho pode afastar essa pessoa de Deus. Ela pode influenciar para o mal, para as obras da carne. Então, que da mesma forma que o seu testemunho tem que ser bom, tem que ser puro, tem que ser moral, tem que ser reto, tem que ser segundo a palavra do Senhor, você também não pode seguir os maus testemunhos, os maus exemplos, aquelas pessoas que não são santas, ou seja, estão imersas no pecado,
separadas de Deus, não podem servir de exemplo para você, servir de prática de vida para você, ser seu influenciador, ser seu guru. Então, busquemos exemplos verdadeiros, exemplos de pessoas condizentes com a palavra de Deus. E o terceiro exemplo prático diz que não devemos nos assentar na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Escarnecer ou zombar é fazer pouco caso, é não dar valor, não dar importância. Então, é claro que aquele que faz brincadeiras de mau gosto, que tira onda com a igreja, com os líderes da igreja e tudo mais, eles estão... Apagou aqui a luz por um momento. Eles estão zombando de Deus. Mas não só estes. Zombar de Deus significa não dar importância para Ele. Você desconsiderar, você não dar importância, relegar o Senhor, a sua palavra, a um ponto mais baixo. Então, tudo é mais importante, tudo é prioridade, tudo é melhor do que Deus. Então, não podemos estar misturados nesse contexto, sermos participantes. Não tem nada a ver com pregar, com ganhar o mundo, com ministrar a palavra. Então, você está num ambiente de trabalho, num ambiente de escola, estudo, família, vizinhança. É importante que você seja a luz do mundo, o sal da terra, que você seja a resistência, esteja lá fazendo a diferença. É muito diferente de você estar envolvido num meio de pessoas que não estão nem aí para o Senhor e você está ali no meio também não fazendo nada pelo Senhor. Então, se você está ali para ganhar almas, para influenciar pessoas, para fazer a diferença, é uma coisa. Se você está ali porque você acha divertido, porque você gosta daquelas pessoas, você gosta daquelas amizades, tome cuidado, porque um conselho que a Bíblia nos dá é: não esteja no meio da roda dos zombadores, daqueles que fazem pouco caso de Deus, daqueles que ignoram a Deus, que ignoram a sua palavra, daqueles que não julgam Deus importante, daqueles que não consideram Jesus como sendo o Senhor, como sendo Cristo. Tome cuidado, porque o testemunho dessas pessoas, a vida dessas pessoas, muitas vezes pode te influenciar a uma vida de pecado, a uma vida de obras da carne, consequentemente longe da santidade. E aí nós entramos no nosso último tópico, após termos falado sobre o que é a santidade e termos falado num segundo momento sobre como ser santo. Concluímos dizendo os benefícios da santidade. Então, a santidade não é só um estilo de vida. É um estilo de vida, é uma cultura na nossa vida. Mas não é só isso. Porque também temos e alcançamos resultados, tanto aqui quanto na eternidade, na vida vindoura. Teremos benefícios, receberemos algo por sermos santos. Então, ser santo vale a pena. E aí nós vamos pontuar aqui por que ser santo vale a pena. Primeiro ponto: ser santo vale a pena porque você verá ao Senhor. Você verá o Senhor. Em Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que para que você possa ver o Senhor, você precisa ser santo. E entre o que nós já falamos, ele coloca aqui que precisamos viver em paz com todos. Então precisamos viver em paz com todos e sermos santos, porque só assim podemos ver o
Senhor. A Bíblia ainda nos dá outros versículos para que venhamos a ter um entendimento melhor sobre essa questão de ver o Senhor. Lá em Isaías 59, 2 e também em 1 João 3, verso 2, você lê com calma, com carinho, aí na sua casa, onde você estiver. Porque eu quero tratar o segundo tópico, que também é de muita importância, uma bênção para nós. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, diz que nós julgaremos o mundo. A palavra do Senhor diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Vamos ler só essa parte A. Por quê? É claro que outros textos também, e aí na sua apostila vai trazer Apocalipse 2, 26, também 3 e 21, e Apocalipse 19 e Apocalipse 20 também vão tratar sobre o tema. Só que o que eu quero que você tenha em mente é que julgar o mundo, nesse contexto que nós estamos falando de bênção, não está entre os que serão julgados. Então, haverá aqueles que serão julgados com o mundo e aqueles que virão com Cristo julgar o mundo. Então, você estar do lado do juiz nesse momento vai ser algo tremendo e não está no lado do réu. Então vai haver um grande julgamento, o dia do Senhor. De que lado você pretende estar? Do lado do réu, daqueles que serão julgados por seus pecados, por seus crimes, por suas obras, ou aquele que foi justificado pelo próprio juiz e não receberá a condenação juntamente com o mundo? Virá junto com o juiz julgar e não ser julgado. Então, há todo um sistema pecaminoso no mundo que fada ou trilha o caminho da perdição, da condenação, e você não pode estar entre os julgados. Você precisa estar do lado do juiz, daquele que julgará. Então, você permanecer santo, você vê a Deus e você julga o mundo e não será julgado com ele. E em terceiro e último lugar, para concluirmos esses 3 tópicos, em Apocalipse, capítulo de número 21, vamos ler o verso de número 7, que diz assim: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, o Senhor, vamos ler o verso 6, que diz: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E assim, aí sim, entra o versículo 7, que diz que o vencedor herdará tudo isso. Ou seja, tudo que o Senhor preparou para nós, a vida eterna, o direito de beber dessa água que dá, dessa fonte da água da vida, será dada ao vencedor. Nós seremos seus servos, ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos também. Então nós temos uma herança para herdar. Jesus é o Filho de Deus, o Filho único de sua espécie. É o Filho que fez o que ninguém mais poderia fazer, e para ele está reservado a herança. Tudo foi dado nas mãos de Jesus, tudo foi dado a ele. E com ele nós somos chamados à herança de Deus, a sermos herdeiros de Deus. Então, a nossa maior esperança, que está na eternidade, é sermos herdeiros do reino de Deus. E isso começa a partir da nossa santidade, porque quando somos
santos, nós nos parecemos com o Senhor, nós somos feitos filhos de Deus, co-herdeiros do reino de Deus. Então, tudo aquilo que está prometido para Jesus enquanto o Senhor de todas as coisas, nós, enquanto co-herdeiros, também receberemos tais bênçãos. E isso é a nossa esperança, isso é aquilo que nos move, que nos motiva. É uma promessa que irá se realizar. Uma morada no céu, algo que transcende essa vida que nós vivemos aqui. Então, usufruiremos de vários benefícios ao estarmos aqui levando uma vida santa, uma vida no Senhor, mas o nosso maior tesouro está na eternidade. Então, recapitulando de forma muito breve, a nossa intenção não é fazer uma aula muito longa. Você pode ver aí que nossas aulas giram em torno de 30 minutos, algumas passam um pouquinho, mas estamos tentando ser o mais concisos possível, o mais resumidos possível. O principal foco do seu estudo é você ler a apostila. A aula, ela te ajuda a elucidar alguns pontos que eventualmente você possa ter um pouco mais de dificuldade. Até por isso a gente tenta sistematizar ao máximo, colocar em tópicos, explicar bem resumido para você, para não complicar mais do que ajudar. Mas sempre estamos à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para debater. Então, sobre qualquer tema que surgir ao longo do seu curso, que você tenha necessidade de conversar com a gente, nos procura, estamos disponíveis para isso. Então, nós falamos sobre a sua santidade e nesse contexto nós pontuamos, primeiro, o que é santidade, segundo, como ser santo e terceiro, os benefícios da santidade. Então, traçamos aí esses 3 pontos, apresentamos esses 3 pontos e dentro desses 3 pontos, o primeiro nós falamos que ser santo é ser separado do pecado e é uma escolha. Como ser santo? Nós falamos que nós precisamos não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores e não nos assentar na roda dos zombadores ou escarnecedores. E no tocante aos benefícios, falamos que podemos ver ao Senhor e nós falamos que nós julgaremos o mundo e não seremos julgados com o mundo, e concluímos dizendo que nós herdaremos o céu, herdaremos a coroa da vitória. Então, na sua apostila aí tem diversos outros textos bíblicos, né, que você pode usar como base para o seu aprendizado, para a sua leitura. Leia cada um deles, se aprofunde, busque. Qualquer dúvida, nos procure e estaremos, se Deus quiser, na próxima lição para finalizar a parte de número 9, falando sobre a sua vida consagrada. Então, iniciamos a apostila de número 9 falando como mordomos fiéis, como nós precisamos ser mordomos fiéis, ou seja, administrar tudo aquilo que o Senhor nos deu, tempo, recursos e tudo mais. Foi a lição anterior. Nós nessa lição falamos sobre a sua santidade e concluiremos a próxima lição falando sobre a sua vida consagrada. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.